Meu querido e minha querida aprovada, vamos fazer agora as questões de cálculos estequiométricos ou estequiometria, começando cálculo estequiométrico por mol. Questão 1 do nosso material, uma questão da UEMA 2022, primeira fase. Ele fala o seguinte, ó: a abolição da escravatura e a vinda dos imigrantes, sobretudo italianos, trabalhando em regime de colonato, converteram-se em base tanto para a formação do mercado de trabalho como fornecimento de mão de obra qualificada, quanto para a formação do mercado interno, dando origem aos principais manufaturas. Ao fim do século XIX, foram instaladas fábricas de sabão, pólvora, vidro e papel, de velas, de ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido bórico e de cloro. Mas ainda dependíamos da importação de técnicos, justamente com equipamentos e com processos. Os produtos químicos destacados nos textos são ácidos inorgânicos: ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido clorídrico. A reação de neutralização total de 2 mols de cada ácido com hidróxido de sódio, respectivamente, produzirá uma certa quantidade de mols de óxido de hidrogênio. Ele bota óxido de hidrogênio, né? Para que o aluno de repente se confunda. Quem é o óxido de hidrogênio, Sandrão? O óxido de hidrogênio, meu querido aluno, nada mais é que a água. Água não é um óxido? A gente já aprendeu que a água é um óxido, né? Então, óxido de hidrogênio. Aí ele pergunta aqui: a quantidade total de óxido formado considerando todas as neutralizações. Então vamos começar aqui. Vamos lembrar o seguinte, que eu tenho uma reação que ácido mais base forma água e sal, ou sal e água, tá? Aí você vai ter que lembrar lá de funções inorgânicas. Quem é o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é o H2SO4, beleza? Todos esses ácidos, de acordo com a questão, vão reagir com hidróxido de sódio, uma base. Aí você vai ter que lembrar que o hidróxido de sódio é NaOH, mas isso é mais fácil, porque toda base tem OH, então, que é o hidróxido. Hidróxido de, aí já está dizendo quem é o elemento que está do lado da hidroxila, do OH. Hidróxido de sódio, então é o sódio. Hidróxido de cálcio seria um cálcio, beleza? Sandrão, como é que eu vou saber que é um OH só? O sódio da família 1A. Todos da família 1A tem NOx mais um. NOx mais um quer dizer que ele tem um OH só, tá bom? Beleza. E agora, Sandrão? Agora a gente vai fazer aquele macete do Sandrão. Eu sei que a água é a união do hidrogênio do ácido com o OH da base. Então, o hidrogênio do ácido com o H da base vai formar H2O. H2O. E o que sobrou foi o NaSO4, ou seja, sobrou o cátion que veio da base e o ânion que veio do ácido, ok? Para a gente começar nosso balanceamento, a gente sempre começa invertendo. Quantos hidrogênios tem aqui? 1. Quantos OH tem aqui? 1. Você inverte quando a quantidade de hidrogênios ionizáveis é diferente da quantidade de hidroxila. Então o 2 vem aqui para frente e o 1 do OH vem para cá. Para eu saber quantas águas eu tenho, é só multiplicar. 1 vezes 2, 2. Para responder a questão, a gente só precisava saber a quantidade de água. Beleza? Mas a gente vai continuar aqui. Nesse macete do Sandrão, a massa do sal sempre vai ser 1 mol. O coeficiente estequiométrico do sal sempre vai ser 1 mol. Aí é o seguinte, quantos sódios eu tenho aqui? 2. Aí eu boto um 2 aqui. Quantos SO4 tem aqui? Um só. Lembra que eu já falei que o SO4, como tantos outros, é um ânion oxigenado. Eu raciocínio ele como sendo uma coisa só. Então esse 1 serve tanto para o enxofre quanto para o oxigênio, tá? Tudo certo.
Aí olha só, eu quero, a proporção aqui é 1 para 2. Então é fácil, quando aqui for 2 mols, aqui vão ser 4. Aqui vão ser 4 e aqui vão ser 2. Ou seja, se é para fazer para 2 mols, é só dobrar, né? Eu dobrei aqui, ó. Quando era 1 no ácido, 2. Então eu já tenho 4 mols de água. Vamos para o próximo. O próximo é o ácido nítrico. O ácido nítrico é o HNO3, que ao reagir com o hidróxido de sódio, macete do Sandrão, né? Já sabe, eu pego o hidrogênio do ácido com OH da base e vou produzir água, ó. Vou produzir água aqui, H2O. Bacana. O que é que sobrou? Na e NO3. Sobrou Na, NO3. Quando as quantidades são iguais, quantos hidrogênio tem aqui? 1. Quantos OH tem aqui? 1. É só repetir aqui. 1, 1, 1 e 1 em todos. Acabou. Certo? Na verdade, se fosse 2 e 2, eu só botaria o 2 na água e pronto. Tá? Quando são iguais, é só você repetir o número na água que já está balanceado. Bacana? Só que agora eu quero quando for 2 mols. Então é só dobrar. Se aqui, quando aqui é 1 mol, aqui é 1 mol, eu tenho 1 mol de água, então quando aqui for 2, eu vou dobrar esse, vou dobrar esse, vou dobrar esse. Ou seja, eu agora já tenho 6 mols de água. E o último, ácido clorídrico. Hídrico, quando tem um final hídrico, são ácidos que não têm oxigênio. Então tá aí o ácido clorídrico, que ao reagir com NaOH, vai produzir quem, Sandrão? Vai produzir água. Lembre-se que a água é a união do hidrogênio do ácido com o OH da base. Então você vai ter o que, ó? Esse hidrogênio vai se ligar com esse OH e vai formar água. E o que é que sobrou? Sobrou o NaCl, que a gente já conhece, que é o sal de cozinha. Beleza, como aqui é 1 e é 1, é só botar um aqui, ó, meu fera. Um aqui no hidrogênio está balanceado. Mas aí, proporcionalmente, a gente já sabe que é 1 para 1 para 1. Então, quando for diferente a quantidade de hidrogênio e OH ionizáveis e OH dissociados, você inverte o número e começa a fazer o balanceamento. Para saber quantas águas tem, é só multiplicar. Bom, a quantidade de água é 1 quando o ácido for 1. E quando o ácido for 2, se eu dobrar, logicamente eu vou dobrar tudo, né? Então agora, nós vamos somar. Quantos mols de água tem aqui? 4. Quanto eu tenho aqui? 2. Quanto eu tenho aqui? 2. 4 mais 2 dá 8. Então, esse é o número de mols produzido quando eu tiver 2 mols de cada ácido para formar água. Beleza? Vou fazer agora, meu querido aluno, as questões de cálculo estequiométrico ou estequiometria relacionadas à massa. Questão 1 do nosso material, uma questão da UEMA 2023, primeira fase. Ele fala o seguinte: a tiquira é um destilado de mandioca muito popular no Maranhão. Alguns consideram a tiquira um verdadeiro aguardente brasileiro, por ser feita de mandioca, uma planta nativa. A aguardente tiquira destilado produz a partir do mosto fermentado de mandioca, originalmente incolor, adquire uma cor azulada em razão da adição de folhas ou de flores de tangerina durante o processo de destilação. A obtenção do álcool no processo de fermentação ocorre conforme a reação química a seguir. Então ele me dá aqui a reação química, a glicose, produz CO2 e etanol. Alguns produtores informais adicionam um corante chamado violeta de metila, conforme a estrutura representada a seguir, que garante um vívido azul arroxeado à bebida. Na química, essa substância é utilizada como indicador para o intervalo de pH com os valores de 0 a 1,6 quando apresentada uma coloração amarela. Ele me dá aqui os dados das massas, tá vendo aqui? A massa de cada um. Aí eu tenho a estrutura do indicador de violeta de metila. Ele fala o seguinte: levando
em conta as leis ponderais e supondo que a reação de obtenção do álcool a partir de 450 gramas de glicose tem um rendimento de 100%, a quantidade de etanol produzida em gramas é. Primeiro, eu tenho a reação que ele me deu lá em cima, e eu vou copiar aqui de novo. Ele fala aqui glicose, que é o C6H12O6, produz CO2, e o álcool, o etanol, que é o CH3CH2OH. Beleza? Tá aqui ó, essa reação aqui, ó. E tá aí no seu material, né, meu querido? Então, olha só. Como é que a gente vai fazer isso aqui, Sandrão? A primeira coisa que você vai fazer em cálculos estequiométricos é balancear a questão, fazer um balanceamento, né? Ou seja, você vai ter que igualar a quantidade de átomos do reagente com o produto. Então vamos começar com o menor número possível. Eu vou botar o 1 aqui, ó. 1 aqui na glicose. Então, 1 vezes 6, 6. Eu posso pegar esse carinha aqui para ficar mais fácil. Em vez de deixar ele assim, nessa forma estrutural, eu posso fazer na forma molecular aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Quantos hidrogênios eu tenho? 3 mais 2 mais 1, 6. E um oxigênio. Vai me facilitar bastante. Então eu tenho um aqui, né? Um carbono. 1 vezes 6, 6. Só que aqui, ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho um CO2 aqui e tenho 2 carbonos aqui. Eu tenho que ter 6 carbono, né? Então, como é que eu faria esse balanceamento para que eu pudesse começar a fazer minhas contas? Olha só. Eu botei um aqui, então eu tenho um carbono, eu tenho 12 hidrogênios, então eu vou deixar logo os hidrogênios estável, ó, balanceado. Por quê, Sandra? Porque eu só tenho hidrogênio na glicose e no álcool. Quantos eu tenho aqui? 6. Qual é o número que eu vou botar aqui na frente para multiplicar com 2 para dar os 12 hidrogênios que eu tenho ali? 2. Certo? 2 vezes 6, 12. Então o hidrogênio está balanceado. O carbono, 2 vezes 2, 4. Mas aqui tem 6. Mas eu tenho outro carbono aqui. Então eu posso botar um 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes 2, 4. 4 com 2, 6 carbonos. Sandrão, falta o oxigênio. Vamos ver se a gente balanceou o oxigênio. O oxigênio é 1 vezes 6, 6. Então vamos lá. O oxigênio aqui no CO2. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios que eu tenho aqui. Com 4 daqui, 6. Então está balanceado. Então eu já sei que a proporção aqui, ó, é 1 mol de glicose para 2 mols de CO2 para 2 mols de álcool. Ok? Talvez aqui embaixo não dê. Então, volto já, viu? O que é que eu faço agora? Primeiro, você tem que saber o seguinte. Todo cálculo estequiométrico, com exceção de reagente em excesso, ele vai dar um dado e uma pergunta. Então, o meu dado, ele está aqui, ó. Levando em conta e supondo as reações de obtenção do álcool a partir de 450 gramas de glicose. Então, quando aqui for 450 gramas, que ele tem levando em conta que ele tem um rendimento de 100%, a quantidade de etanol produzida em gramas. Então, agora eu quero saber qual é a massa desse cara. Essa é a relação, ok? O que é que eu vou fazer? Quando eu fiz o balanceamento em número de mols, beleza? Então tem que transformar esse mol em gramas. Como é que você vai fazer isso, Sandrão? Nós vamos achar as massas molares. Então nós vamos achar as massas molares. Se você souber fazer direto, excelente, ótimo. Então vamos fazer aqui as massas molares. Vou começar aqui
pela glicose. C6H12O6. Só que a gente já fez tanto, né? Que a gente já aprendeu aqui por osmose. Então vamos lá. Do jeito que eu vou fazer a glicose, vai ser o mesmo que eu faria para o álcool, tá certo? Então vamos lá. Qual é a massa do oxigênio? Eu não sei não. Tá aqui, ó, meu jovem. Aqui, ó. 16. Carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Então a gente vai lá e vai fazer o seguinte. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 6, mas a massa do oxigênio é 16. Então vai ser 16 vezes 6. 16 vezes 6, 96. O do hidrogênio é 1. Só que eu tenho 12 hidrogênios. Então 1 vezes 12, 12. O carbono, a sua massa é 12. 12 vezes 6 que eu tenho ali, 72. Quando você somar isso aqui, 6 com 2 dá 10, vai 1. 10 vai dar 180. 180 o quê? Gramas por mol. Então, eu tenho aqui, nessa reação, depois do balanceamento, eu tenho 180 gramas de glicose. Proporcionalmente, quando eu tenho 1 mol de glicose, eu vou produzir 2 mols de etanol. Ok? Esses 2 mols de etanol vale quanto? Se eu fizer a mesma coisa, a mesma massa molar, você vai encontrar o seguinte valor. Ó. Carbono é 12. 12 vezes 2, 24. 24 com mais 6, 30. 30, o oxigênio 16, dá 46. Só 46 gramas por mol. Quantos mols eu tenho aqui? 2. Então tem que multiplicar por 2. 2 vezes 46 gramas. Pronto, meu querido fera. Agora você vai fazer o cruz credo. Qual vai ser a massa? Massa vai ser igual a 450 vezes 2 vezes 46 dividido por 180. Se você achar que fica mais fácil para você, subtrai não, simplifico aqui, ó. Aqui vai dar 1, né? 2 por 180 e aqui vai dar 90. Isso aqui vai dar 230 gramas de quê? 230 gramas de álcool. Isso quer dizer o quê? Que a reação me deu a proporção que eu teria, tá? Quando eu quiser produzir álcool a partir da glicose. Então, proporcionalmente, eu tenho que ter 450, eu tenho que ter 180 gramas de glicose para produzir 2 vezes 96, vai dar 92, né? 92 gramas de álcool. Tá, e quando eu tiver 450, quanto é que vai ser? A química foi até aqui. Depois daqui, ó, foi matemática de basic total. Então, letra C. Continuando aqui, cálculo estequiométrico, temos agora, em relação à massa, né, texto para as questões 3 e 4. Uma dona de casa resolveu produzir seu próprio sabão em barra para as lavagens domésticas, louça, roupas e casa. Portanto, disseram a ela que fabricar sabão caseiro basta misturar soda cáustica, que é hidróxido de sódio, com gordura, juntando um pouco de corante e de essência. Sabendo que não basta somente isso, o aquecimento e essa reação é importante e, acima de tudo, a correta proporção entre os reagentes. A reação de saponificação, que é uma reação orgânica, né? Embora a reação que tem aqui um produto orgânico, um inorgânico, né? Mas se estuda lá na química orgânica. A reação de sabonificação, que é a reação de fabricação do sabão, é representada pela equação a seguir. Beleza, aí questão 3. Na questão 3 ele fala o seguinte, ó. Questão da UEMA 2012, segunda fase, que eu adaptei para a gente poder ter questões de marca X, né? Que eu já expliquei no curso por quê. Determine a quantidade de soda cáustica com pureza 100% em quilogramas que deveria ser utilizado a partir de 4.500 gramas de gordura, considerando os radicais R1, R3
nos cálculos. Aliás, não considerando, né? Aqui, meu querido fera, no livro de você vai ter não considerando. Aqui acho que eu, na hora de formatar aqui, acho que eu esqueci de botar o não aí. Considerando os radicais nos cálculos. É para não considerar, porque não tem como eu saber quantos carbonos tem aqui. Certo? Bacana? Aliás, desculpa, meu fera. Desconsiderando, ó, eu li considerando. Desconsiderando R1, R2, R3. A falta de atenção. Você não pode ter falta de atenção, não. Só quem pode ter falta de atenção aqui sou eu. Que aí dá para corrigir a tempo. Beleza? Então você vai desconsiderar R1, R2, R3, porque R, quando você estudar química orgânica, você vai ver que R vem de radical, né? Então eu tenho um grupo aqui substituinte, eu não sei quantos carbonos tem para ali, né? Vou botar um pouquinho para cá, para não ficar tão próximo à margem aí do vídeo. Beleza, se eu não considerar o R, isso quer dizer que eu tenho a seguinte fórmula, porque olha só, é um dado e uma pergunta, lembra disso? Determine a quantidade de soda cáustica, é a pergunta. Quando eu tiver 4.500 gramas de gordura, beleza? Então, para isso, tá aqui a soda cáustica, tá aqui o glicerídeo, que é o éster graxo. Você vai estudar ácidos graxos, as graxos são cadeias, são ácidos carboxílicos de cadeia longa, geralmente com de 10 a mais carbonos, tá? Então, considerando aqui, qual é a fórmula molecular que eu vou considerar? Porque eu vou precisar, né? Porque eu vou precisar achar a massa molar, ó. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 6 carbonos. Quantos hidrogênios? 2, 3, 5. 5 hidrogênios. Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, beleza? Esses caras estão reagindo com 3 mols de NaOH, beleza? Então estão reagindo com 3 mols de NaOH e vão formar esse produto aí que não me interessa nas contas aqui agora. Aí eu tenho que de novo achar a massa molar de cada um, beleza? Só que a gente já aprendeu a fazer nas questões anteriores. Então vamos lá, aqui vai dar 173. Esse não, como é que você sabe? Porque eu já fiz as contas. Então, como aqui tem 1 mol, né? Aqui tem 1 mol, não aparece, mas aqui é 1, né? Eu tenho 1 mol. 1 mol desse, quando você pegar carbono é 12 vezes 6, o hidrogênio é 1 vezes 5 e o oxigênio é 16 vezes 6, soma tudo vai dar 173. Mesma coisa aqui, ó, vai ficar 3 vezes qual é a massa molar do NaOH. O Na tá aqui, ó, 23. O hidrogênio é 1, o oxigênio 16 e o carbono aqui ó, é 12, tá certo? Tem que vir esses dados na prova. Você não é obrigado a saber as massas. Quando você fizer isso aqui, ó, 23 com 1, 24 com 16, 40 gramas, beleza? Então, de acordo com a reação balanceada, quando eu tiver 173 gramas desse éster graxo, desconsiderando os R's, né, os radicais, eu vou ter que ter 120 gramas de hidróxido de sódio para essa reação acontecer. Beleza. Mas quando eu tiver 4.500, quando eu tiver 4.500 gramas da gordura, qual vai ser a minha massa de NaOH? Não sei não, mas eu sei que eu vou fazer aqui um cruz credo bonito. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Massa vai ser igual a 4.500 vezes 3 vezes 40 dividido por 173. Ok? Deixa eu subir aqui um pouquinho para continuar o raciocínio aqui, certo? E aí, meu querido aluno, o que é que a gente vai fazer? Matemática básica, né? Lembrando que aqui está tudo em gramas, ó. Aqui está tudo em gramas. Então a resposta que eu vou achar em gramas, mas ele quer a resposta em quilogramas. Depois que você fizer essas continhas aqui, ó, você vai achar a massa igual aproximadamente, né? 3.000. Deixa eu voltar aqui. 3.121 gramas. Lembre-se, quando você passa de gramas para quilos, né? Vamos lá,
Vamos fazer aqui. Eu tenho aqui quilogramas, eu tenho aqui a grama. Sandrão, como é que eu faço para passar quilogramas para gramas? Então vamos lá, como é que eu faço? Quando eu passo de quilogramas para gramas, eu multiplico por 1000. E quando eu passo de gramas para quilogramas, eu divido por 1000. Então quer dizer que isso aqui eu vou dividir por 1000. Dividido por 1000, meu querido fera, é só correr a vírgula, né? Então vamos lá. Então a massa vai ser aproximadamente 3,121 quilogramas. Beleza? Onde é que eu tenho essa resposta? Aproximadamente. Onde é que eu tenho essa resposta? Aqui, ó. 3,12, letra C. Ok? Vamos fazer agora, meu querido fera, as questões de cálculo estequiométrico, ainda no curso de cálculo, fazendo as questões, né, do curso de cálculo estequiométrico. Vamos fazer agora de pureza, rendimento e pureza. Questão número 1 do nosso material, questão da OEMA 2013, adaptada, que fala o seguinte: apesar da grande variedade de metais existirem, a maioria não é empregada em estado puro, mas em ligas com propriedades alteradas em relação ao material inicial, ou que visa, entre outras coisas, reduzir o custo de produção. Tem-se, por exemplo, o latão, que é uma liga de cobre e zinco, utilizado na fabricação de armas e torneiras. Considerando 40 gramas dessa liga, foi tratada com a solução de ácido clorídrico. Aí você tem que lembrar que o ácido clorídrico é o HCl, mas de tanta gente falar nele, né? Já aprende por osmose. Observa-se um volume gasoso em CNTP que mediu 10 litros. CNTP, você vai lembrar, meu querido fera, que é condições normais de temperatura e pressão. E na pressão de um atm, temperatura de 0 graus Celsius. E nessas condições, 1 mol de qualquer gás vale 22,4 litros. Isso é importante. E aí, continuando aqui, ó, calcule as porcentagens dos componentes da liga. Beleza. Um dado e uma pergunta, lembra disso? Onde é que está o meu dado? O meu dado está aqui, ó. Mediu 10 litros de um volume gasoso, né? E esse aqui também é um dado, 40 gramas da liga, mas 40 gramas da liga não é o dado da questão, da reação. A pergunta é, considerando os 40, qual vai ser a porcentagem? Então, olha só. É como se eu tivesse uma liga metálica. Eu tivesse aqui um metal, uma barrazinha desse metal, e esse metal fosse composto de zinco e cobre. E aí eu vou tratar essa barra com ácido clorídrico. Então você tem uma reação aqui dos metais com ácido clorídrico. Aí você tem que saber que, vou pegar o zinco, por exemplo, tá? O zinco vai reagir com ácido clorídrico e eu tenho uma reação aqui de deslocamento. O zinco é mais reativo que hidrogênio, então vai produzir CnCl. Sandro, como é que eu sei que o zinco vai para o lugar do hidrogênio? Simples, porque aqui, quem é o polo positivo? É o hidrogênio. Quem é o polo negativo? O cloro. O zinco, ele é um metal, então ele tende a perder elétrons, então ele é o polo positivo. Beleza. Depois que ele deslocar o zinco, o hidrogênio, eu vou produzir quem? Hidrogênio. Mas ele não fica sozinho, né? Na verdade, você produz gás de hidrogênio, que é o H2. Então, sempre que os compostos gasosos, numa reação química, ficar sozinho, você tem que botar um 2, porque são moléculas com 2 átomos, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, se fosse nitrogênio, então é N2, H2, O2, Cl2, F2. Bacana, meu fera?
Beleza, só que agora eu vou fazer o balanceamento. E fazer o balanceamento é fácil. Aqui eu tenho um zinco, só que aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então eu vou botar um 2 aqui. Se eu botar um 2 aqui, eu vou desbalancear. Então vai ficar aqui um 2, até por causa das cargas dos NOx. Essa questão é uma questão que você tinha que saber fazer essa reação. Foi uma questão de segunda fase e eu fiz adaptado. Mas a gente falou tanto de NOx que você pode lembrar o seguinte: se você não botar esse 2 aqui, ó, o zinco tem NOx fixo, é mais 2. E o cloro é da família 7A. Quando não tem oxigênio, o NOx é quanto? Menos 1. Se você fizer o NOx CO2, ia dar mais 2 vezes 1, mais 2. Menos 1 vezes menos 1 ia dar menos 1, a soma ia dar 0. Quando eu coloco um 2 aqui, aí fica certo. Menos 1 vezes 2, menos 2 e a soma dá 0. Como eu já disse, isso é uma questão de segunda fase. Uma questão que só por esse raciocínio aqui já se torna uma questão de raciocínio difícil. Hoje em dia, essa é uma questão de 2013 que eu adaptei. A questão até poderia cair, beleza? Mas a UEMA colocaria a reação. Eu acho, né? Colocaria a reação. Então, eu estou vendo aqui proporcionalmente que eu tenho 1 mol de zinco para 2 mols de HCl, para 1 mol desse sal, que é o cloreto de zinco, para 1 mol do gás. O gás em questão que vai ser produzido, volume gasoso, é esse cara aqui. Então, por essa questão aqui, eu já sei o seguinte, ó. 1 mol de zinco pesa quanto? Tá aqui, ó. 65,4. 65,4 gramas. Ele vai produzir 1 mol de H2. 1 mol de H2, como todo mol de qualquer gás, em CNTP, tem 22,4 litros. Então, esse 1 mol passando para litros vai dar 22,4 litros. Olha que bacana. Aí eu fiz minha relação de massa para litros, porque na verdade depois eu tenho que fazer para quantas gramas, né? Lembrando que esses 40 gramas é a soma de zinco mais cobre. Então, aqui eu tenho 40 gramas, beleza? Ok. Sandrão, voltando a repetir, por que você passou para gramas, você transformou esse 1 mol em gramas e esse 1 mol em litros? Porque a relação, ó, vai ser de gramas para litros, tá? Então eu passei esse 1 mol do zinco, eu vou querer a resposta depois em grama, né? A porcentagem a partir da grama, e o volume do gás produzido foi 10 litros. Mais 10 litros quando eu pegar essa barrazinha de zinco e cobre e botar para reagir com HCl. Se eu souber a porcentagem de zinco, eu sei a porcentagem de cobre, né? Fazendo a proporção. Beleza. Ok. Qual vai ser a massa de zinco, então, proporcionalmente a esse 1 mol, quando eu produzir 10 litros de gás hidrogênio? Beleza? Vou precisar do espaço aqui. Vou sumir, mas eu volto já. Vou fazer o cruz credo, né? Beleza? Então, x vai ser igual a 65,4 vezes 10 vai dar 654 dividido por 22,4. Beleza? Isso aqui vai dar aproximadamente 29,2. O que? O X não está em grama? Gramas. De quem? De zinco. Beleza? Pronto, agora é o seguinte. Eu já sei que desses 40 gramas, 29,2 é de zinco. Quanto isso vale em porcentagem? Então, vou fazer aqui agora. 40 gramas do material é o que vale a 100% do material. Beleza. E 29,2 gramas é o que vale a quantos por cento? Sei não, ó. Mas eu sei que eu posso fazer o quê?
cruz credo. Então, essa porcentagem de zinco que eu vou achar aqui será porcentagem de zinco. 200 vai dar 2.920, né, que é vezes 100, dividido por 40. Posso cortar os zeros. Isso aqui vai dar, meu fera, 73%. Se 73% é de zinco para 100%, logo 27% é de cobre. Sandrão, podia ter feito a mesma coisa com o cobre? Podia, é só você lembrar da reação, né? Que o cobre, ao reagir com ácido clorídrico, com o metal, né? O metal reagindo com ácido, vai deslocar o hidrogênio e vai formar um sal. Beleza? E vai fazer um sal e um gás, que foi justamente quando você deslocou o hidrogênio, você produziu o gás de hidrogênio. Então aqui é um 2, aqui é um 2, certo? E aqui vai ser um 2 para a gente fazer o balanceamento, inclusive das cargas, porque o cobre, o DOX é mais 1 ou mais 2, mas nesse caso, por causa do gás de hidrogênio, ele vai produzir o cobre série 2. Então, NOx mais 2, 2 vezes 1, 2. Aqui tem que ser menos 2 para dar 0, então tá certo. O cobre do NOx do cloro aqui, menos 1. Eu poderia achar o cobre, eu ia achar 27%, e depois eu ia fazer o do zinco. Essa questão é uma questão muito bacana. Como eu disse a você, você tinha que saber fazer a reação de deslocamento do zinco, do metal, né? Você teria que saber. Tá, estou até riscando essa aqui embaixo, mas você não está vendo. Beleza, mas eu acho que hoje em dia, como eu disse, eu estou gravando essa aula em julho de 2024, né? Para o nosso curso específico de Química para o vestibular da UEMA. Eu acho que hoje ele colocaria a reação. Beleza? Então, letra A.